Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham também pelo Facebook, pelo canal do YouTube Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, PR Ivan Fidelis, é o canal do YouTube, que nós pedimos para que você se inscreva, compartilhe, comente a mensagem, dê o seu like, porque assim o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante para que mais pessoas possam ser alcançadas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook, os que também verão essa mensagem posteriormente através do canal do YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, que vocês sejam agraciados com a presença de Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo, e sejam fortalecidos no poder de Deus em nome de Jesus. Que todos possam desfrutar com sabedoria e discernimento da boa palavra de Deus pela direção do Espírito Santo que habita em todos nós. Então, que Deus permaneça conosco neste momento de crescimento espiritual, de reflexão, de uma boa palavra de Deus, para que nós possamos pensar, refletir e buscar maior qualidade da nossa vida para o nosso tempo, para os nossos dias. É este o propósito de Deus, que nós vivamos bem, que nós possamos extrair o melhor desta terra, que nós possamos viver em paz, em harmonia, em alegria, felicidade, que tenhamos o nosso lar como um espaço sagrado, um espaço onde Deus está presente, onde nós podemos descansar, e que a nossa mente e o nosso coração seja um lugar de paz, aonde o Espírito Santo habita e nos conduz para o encontro com Jesus Cristo todos os dias pela palavra de Deus, através da oração, e também ao encontro que nós esperamos, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos conduzirá para a vida eterna. Então, que nós tenhamos essa consciência de que Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dirigindo, nos conduzindo, para que nós tenhamos o melhor daquilo que Ele preparou para nós. Esta semana, nós vamos falar um pouco a respeito da história de Jacó, e hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito da família de origem de Jacó. A família de origem, Jacó é irmão gêmeo de Esaú, e Esaú e Jacó são filhos de Isaque e Rebeca. É muito importante que nós entendamos os detalhes da construção desta família, como que essa família surgiu. Isaque é filho de Abraão, e sendo filho de Abraão, estava com seu pai ali na sua velhice. Claro, Abraão já teve o filho na velhice, mas depois da morte de Sara, a mãe de Isaque, Isaque ficou ali cuidando do pai. E o pai pede que o seu servo vá buscar uma mulher que seja idônea, que seja íntegra, que corresponda à integridade e fidelidade que ele, Abraão, passou para o seu filho Isaque. O filho que estava ali cuidando do pai e o pai cuidando do filho. Agora o pai está preocupado porque uma hora o pai não vai mais estar ali e Isaque precisa continuar a sua vida, precisa prosseguir, assim como nós todos precisamos prosseguir a vida, mesmo quando aquelas pessoas que nós amamos descansam no Senhor, dormem no Senhor e aguardam a ressurreição em Cristo Jesus. Mas nós que estamos aqui precisamos prosseguir. E aí, Deus direcionou para que a esposa de Isaque, a mulher de Isaque, fosse Rebeca. Rebeca, uma mulher íntegra, uma mulher fiel, uma mulher comprometida com Deus, uma mulher
fortalecida pelo Espírito Santo, uma mulher que tinha a dedicação ao seu trabalho, que tinha o seu empenho nas suas questões pessoais, o respeito familiar, porque tudo isto agrega quando uma pessoa vai escolher a outra para o casamento. A integridade, a disposição para o trabalho, o respeito à família, porque afinal de contas ela será integrada à família e constituirá a sua própria família também. E assim, Isaac e Rebeca se casam nesta relação de integridade, de força, de aliança, de fé, de espiritualidade. Os dois se casam e ali eles têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E nós falamos nessa ordem porque no nascimento, momento do nascimento, Esaú nasce primeiro, Jacó vem em seguida com a sua mão agarrada no calcanhar de Jacó. Como nós sabemos, né? Ali, Esaú nasce primeiro, né? E Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú. É esta ideia que é passada no texto para mostrar que Esaú, por nascer primeiro, né, ele tem o direito da primogenitura. O primeiro filho, o primogênito, ele tem o direito da primogenitura, que vai muito além da questão dele ser o primeiro filho, mas vai pela questão dele ser o líder quando o pai se for, dele ser o administrador do lar, dele ser o cuidador das coisas, dos bens da família, de tudo que o pai deixar para ele. Então ele tem que ser uma pessoa responsável, tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa respeitosa. E é desta maneira que certamente Esaú foi criado. Foi instruído para ser assim, mas ele não aceitou toda essa instrução. E Jacó, sendo uma pessoa com maior perspicácia, né, uma pessoa que sabia usar das situações em seu favor, uma coisa que nós temos que tirar da nossa mente é que Jacó não enganou Esaú. Jacó não era um enganador. Jacó, ele sabia conduzir as circunstâncias para tirar o melhor proveito daquela situação. E é isto que ele faz com Esaú, seu irmão, com relação ao direito de primogenitura. Mas o que eu quero focar com vocês aqui, nessa história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, é essa estrutura de família que nasce dentro de uma aliança com Deus, com integridade, com fidelidade, com respeito, assim como deve nascer todo casamento. Todo matrimônio deve nascer com essas bases. Ele deve nascer com, em primeiro lugar, aliança, integridade e fidelidade com Deus de ambas as partes. Isaac e Rebeca apresentam muito bem essa estrutura de relação, de intimidade, de integridade com Deus. Porque na expressão da própria Bíblia, Jesus citando a expressão do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, e o próprio Jesus diz que é aquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas vai fazer com que nós sigamos os mandamentos, e seguindo os mandamentos de Deus em amor, nós vamos ter amor ao próximo, vamos ter amor ao cônjuge, vamos ter integridade, fidelidade e respeito matrimonial. Essa relação de Isaac e Rebeca mostra a relação do que deve ser o ideal de todo matrimônio.
o seu casamento, para você que já é casado, casada, para aqueles que estão caminhando para o casamento, deve ter como base o amor a Deus sobre todas as coisas e, seguindo os mandamentos de Deus, deve manter a integridade, a fidelidade, o respeito, a direção do Espírito Santo em sua vida, na família que está sendo constituída neste momento. Este casal, eles têm um respeito mútuo, uma confiança mútua, e o casal, ele tem filhos gêmeos, os filhos Esaú e Jacó. E como eu já disse, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado ali no calcanhar de Esaú. Mas é uma família estruturada na presença de Deus, e não quer dizer que ela esteja livre de problemas, livre de conflitos. Certamente Isaac e Rebeca educaram os seus 2 filhos da melhor forma possível, oferecendo o melhor, mas as pessoas desenvolvem ao longo da sua vida personalidades diferentes, jeitos diferentes, caráter diferente. As pessoas são diferentes, mesmo sendo filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Pessoas são diferentes, porque cada um, na sua individualidade, também é único diante de Deus. É por isso que, para Deus, cada um de nós, você que está nos ouvindo nesse momento, você é insubstituível para Deus, porque todos nós somos únicos diante de Deus. Tenha em mente que Deus te fez uma pessoa especial, uma pessoa única, uma pessoa exclusiva. E é por isso também que ele exige esta exclusividade. Nós temos em Jesus Cristo o nosso único Senhor e Salvador, e que ele, na triunidade, com o Espírito Santo e Deus o Pai, nos conduz para a vida eterna, para a salvação e para a vida eterna, mediante ao arrependimento, a confissão, a conversão e a aceitação de Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Pessoas são diferentes, mesmo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mesmo sendo filhos gêmeos, como Esaú e Jacó, eram filhos gêmeos, mas mesmo assim eram diferentes no seu modo de pensar sobre a vida, na sua expressão de caráter e de personalidade. Eles eram diferentes. E essas diferenças foram acentuadas à medida que eles foram crescendo, à medida que eles foram desenvolvendo. E aí, né, dentro de uma cultura também, onde o respeito aos pais deve ser mantido, deve prevalecer, Esaú tinha a sua expressão de caráter, mas tinha as suas qualidades e tinha os seus defeitos, assim como Jacó também tinha a expressão da sua personalidade, tinha as suas qualidades e também os seus defeitos. E esta questão de Jacó tem a habilidade de conduzir uma situação em seu favor. Isso não é exatamente um defeito. O que não pode se perder nesse meio é a ética, é o respeito. Que, na verdade, Esaú, quando trata da questão da primogenitura, que é tão importante dentro da cultura hebraica, e o próprio texto bíblico revela que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Ao desprezar, ele estava desprezando aquilo que era mais importante dentro da sua estrutura familiar. Não deu o devido valor. E como é triste quando pais e mães observam que os seus filhos não estão dando valor naquilo que foi construído, naquilo que foi dedicado a eles,
pais e mães, nas suas limitações, né, se empenham em trabalhar para oferecer o melhor para os seus filhos e muitas vezes os filhos não reconhecem esse empenho, esse trabalho, essa dedicação do pai e da mãe. E aí começam os conflitos, começam os problemas. Os irmãos começam a ter problemas entre si e os pais sofrem nesse conflito entre irmãos. Quem mais sofre são os pais. Imagina Rebeca e Isaac vendo a disputa entre Esaú e Jacó. A concorrência entre os dois, vendo que eles tinham dificuldades de relacionamento, sendo irmãos gêmeos. Tinham dificuldades de convivência, dificuldades de apoio um ao outro, como os irmãos devem fazer e devem ser. Eles tinham muitas dificuldades. E aí, Esaú, que não dá o devido valor ao que ele tem de direito, ele vende para o irmão por um valor irrisório, ele vende o direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Seria, dentro de uma comparação bastante simples e direta, seria você comprar um Mercedes-Benz 0 quilômetro por R$100. Seria esta proporção. Você pega um carro de 700, 800 mil reais e compra por R$100. Foi isso que Esaú fez. Ele tinha algo de estima, não só do valor em si, mas a estima com relação ao pai e à mãe, e ele não deu o devido valor. Vendeu para o seu irmão, né, por um valor irrisório. Mas Jacó não enganou Esaú. Ele apenas ofereceu um negócio, ele fez uma proposta e Esaú aceitou espontaneamente. A mãe, quando soube disso, Rebeca, quando soube disso, ela tentou poupar Isaac, o seu marido. E aí ela inventa uma situação para que Isaac abençoe Jacó, pensando que é Esaú, porque Isaac já não está enxergando mais, tem dificuldade de audição, ele já está avançado em idade. Então Rebeca, amando o seu marido e amando também aos filhos, mas para tentar resolver aquela situação e protegendo o seu marido, ela resolve manipular também uma situação, inventa, né, um teatro ali onde Jacó se passa por Esaú e Isaac abençoa Jacó, pensando que é Esaú. Mas Esaú chega, né, e naquele momento todas as máscaras caem. Toda a verdade vem à tona. Agora imagine a decepção de Isaac em toda essa situação que foi criada. Porque as pessoas que se amam têm expectativas. Imagina Isaac, que olhou sempre para Rebeca como uma mulher íntegra, fiel, aliançada com Deus, uma mulher disposta para o trabalho, uma mulher que compartilhou e construiu a vida junto com ele. Agora, na sua velhice, ela estava enganando. Ela traiu a confiança dele. É muito triste quando nós somos traídos na nossa confiança depositada. A traição em si, ela fica em segundo plano diante da decepção que vem pela confiança que foi depositada naquela pessoa. Isaac se decepciona com a esposa, se decepciona com Rebeca, se decepciona com Jacó, se decepciona com Esaú de todas as formas. Se decepciona com Rebeca porque é a mulher que compartilhou a vida com ele, que construiu a vida com ele. Se decepciona com Jacó, que usou de uma situação para tirar vantagem do próprio irmão. Se decepciona com Esaú, que não deu valor ao que ele tinha de direito e vende para o irmão por um valor irrisório. E nessa hora, a pessoa para e pensa,
Fala, que família é essa que eu construí? O que eu fiz de errado? Quais foram os erros que eu cometi dentro da minha vida? É isto que nós temos que pensar e avaliar. Mesmo uma família que começa aliançada com Deus, na integridade, na fidelidade, ao seu desenvolvimento e ao longo da vida, se não tomar cuidado com as questões humanas, pode trazer grandes prejuízos e decepções. Assim como a nossa relação com Deus, se nós não observarmos a nossa vida, nós podemos levar e levamos grandes decepções ao coração de Deus. A questão é, nós temos que buscar manter a integridade e a fidelidade. E mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às adversidades, aos problemas que vivemos, precisamos buscar em Deus forças, sabedoria e discernimento para resolver todas as situações guiados pelo Espírito Santo. E é isto que vai acontecer para frente na vida de Isaac, na vida de Rebeca, na vida de Esaú e na vida de Jacó. Depois, fortalecidos em Deus pelo Espírito Santo, tudo é colocado no seu lugar. Mas esse primeiro momento é um momento de dor, um momento de decepção, um momento de fragilidade familiar. Se você está vivendo um conflito dessa maneira, se coloque diante de Deus, deixe Deus cuidar dessa situação de uma maneira muito especial. Deixe Deus transformar as situações pelo Espírito Santo com foco em Jesus Cristo. Não deixe que as decepções e as frustrações da sua vida sejam suficientes para te afastar daquelas pessoas que você ama. Se coloque na presença de Deus, deixe Deus cuidar de você e te guiar pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando. Que o Senhor nos dê da tua paz e cada família por eles representada desfrute da tua presença, da tua companhia, tenha sabedoria e discernimento do Espírito Santo para superar as decepções, as adversidades que eles possam estar vivendo neste momento. Que o Senhor nos conceda da tua paz, permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.